Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar, e a poupança premiada do Sicredi abre aqui uma nova temporada no programa. Quero agradecer a parceria, a nova propaganda atrás do Léo Santana e também a Ana Castela. Vocês acabaram de ver a abertura aí e vocês têm que conhecer as vantagens dessa minha parceria, que eu agradeço sempre e muito. Hoje a gente vai falar sobre saúde. O papo de bastidores aqui já teria dado para gravar um programa e meio, mas nós vamos tentar equalizar tudo isso em 20 minutos que temos de programa. E falando de saúde hoje com o médico Dr. Léo Messa. Obrigado, viu, pela presença. Uma ótima tarde, ótima noite, né? Ótimo dia aos telespectadores. A hora que você assistir. A hora que você assistir. Obrigado, Gil, pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer a honra estar é aqui. Toda minha, porque todos os assuntos que ele trata são assuntos principalmente para quem passou, eu poderia dizer, dos 50, dos 40. Eu falo que a idade que você tem que começar a se cuidar, procurar um geriatra a partir dos 40. 40. Que é para você chegar bem aos 60. Eu já passei, então vai ser. Eu já tô meio atrasado, acho. Mas enfim, de transformando a vida das pessoas através de métodos e da medicina integrativa, que eu queria que ele explicasse um pouco, porque por mais que não seja uma novidade, ainda não é uma coisa que as pessoas falem. Sabe que é pediatra, o que é um cirurgião XYZ, mas a medicina integrativa ainda não é um tema que as pessoas falem com tanta frequência. Por quê? Existe um tabu. Ou eu estou errado, não sei. Não, tá certo, existe um tabu. Da mesma maneira que a homeopatia, muito tempo atrás, foi considerado algo irreal, a ortomolecular, algo irreal, é uma novidade, porque você vem para quebrar os paradigmas de uma medicina tradicional. E não está errado. Eu acho que durante muito tempo eu briguei para convencer as pessoas que eu estava certo. Eu não preciso disso. Porque tem quem goste do azul, tem quem goste do vermelho, e tá tudo bem. E tem quem gosta do preto. Exatamente. E aí as pessoas elas têm que entender que elas têm que procurar um profissional independente da área de atuação dele, que traga segurança, verdade, transparência e respeito. Então tem que haver uma empatia. O que a medicina integrativa faz e que eu amo? Sim. Nós olhamos o paciente de uma maneira global. Nós somos um ser único, compartimentado em diversos sistemas. O especialista, ele foca exatamente em uma coisa. Então ele vai lá focar no cérebro, no coração. Sim. E não existe muitas vezes uma correlação. E nós sabemos que existem acometimentos no fígado, que altera a tireoide, no intestino, que mexe com o cérebro. Então a medicina integrativa ele vem para ligar todos esses pontos, não só físicos, mas associando ao emocional, à alma. Nós sabemos hoje que alterações emocionais podem impactar em até 80% o seu rendimento físico, a sua saúde física, só 80%. E nós entendemos que a espiritualidade ela é interessante porque ela complementa, ela fecha. Porque nós somos seres formados como corpo, alma e espírito. Ok. Então a medicina integrativa ela vem nessa visão global. Ela combina as práticas as convencionais com terapias complementares. Eu fui lá ler, né? E tô fazendo minha colinha aqui, porque não sei disso tudo, né? A gente não sabe, né? Por isso que ele está aqui, para explicar. E essas práticas complementares incluem a meditação, o yoga, a fitoterapia e mais alguma? Eu falo que tudo aquilo que vem para agregar atividade física é fundamental. 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 Eu falo para o meu paciente que assim, se ele não faz musculação, que
que ele faça. Porque o músculo, ele é a sua reserva, a sua poupança para a melhor idade. E aí não tem idade para começar, não eu tem sei. idade para começar. Eu tenho pacientes com 80 anos que começaram a fazer musculação agora, né? Cada um no seu tempo. Sim. Eu treino numa academia que eu fui conversar com um personal um dia que eu vi um senhor na melhor idade ali treinando, né? Ele com 96 anos fazendo musculação na academia. Eu achei aquilo espetacular. Nossa, é maravilhoso. Então, são as práticas. A medicina integrativa não dá remédio. Se houver uma necessidade, Dá. sim. Você vai tratar uma infecção com antibiótico. Remédio não homeopático? Não sim. homeopático. Infecção. Alopático. Alopático, Mas nós entendemos, por exemplo, e eu tenho um conceito muito interessante sobre diabetes. As pessoas perguntam para mim assim, diabetes tem cura? Eu falo, tem. Tem? O que é o diabetes? É uma disfunção na absorção e metabolização do açúcar. Ok. Se eu não como açúcar, eu curei a doença. Simples. As pessoas acham que porque eu tenho remédio, eu posso fazer o que eu quiser. Eu como errado e tomo remédio. tomo remédio. Não é assim? Se eu não comer, eu preciso do remédio? Teoricamente, não. Tô curado. Só que as pessoas, elas precisam ser motivadas todos os dias. sei. E eu vi uma frase ontem muito interessante que diz assim: você não precisa... A maior motivação que você tem que ter no seu dia é ser uma pessoa melhor. Você é a sua maior motivação. É você se olhar no espelho e falar, cara, eu quero ser uma versão 1% melhor do que eu estava ontem. Então, as pessoas, elas querem ajuda, mas não querem se ajudar. Então, elas terceirizam a responsabilidade dela. E no meu acompanhamento, eu faço uma espécie de mentoria com os meus pacientes. Eu coloco o meu paciente no centro. Ele é o ator principal, não sou eu. E o médico tem aquela coisa de muitas vezes ser a estrela, né? Não, eu mando, eu quero. A pessoa, o ser humano, é o centro. Eu sou um coadjuvante. Você é mais que um médico, é um psicólogo. Não, é um pastor, um mentor. É uma junção de coisas. Um pouco porque de coisa. mudar as pessoas não é simples. Não. Eu falo que assim, hoje o slogan do meu instituto, né? O Instituto GEM. Instituto GEM, nós vamos falar dele, inclusive. O slogan é... eu tinha um Instagram, agora a gente não tem mais. Então, eu procurei do Instagram o GEM e não achei. A conta da minha esposa, ela foi bloqueada, banida. Eu transformei a conta do Instituto numa segunda conta dela e a gente está pensando Mas nisso. aí tem o seu. O dele é o doutor, que é DR Léo Messa, com 2 S's. E lá no Instituto a gente tem um slogan que é transformamos vidas. Não vendemos consultas, transformamos vidas. Transformamos vidas. Que o foco... Eu falo que o dinheiro ele é consequência do seu trabalho. Evidente. Quando você tem a recorrência e a indicação, significa que você está no caminho certo. Então, a venda ela acontece por confiança. Então, eu só indico para o meu paciente aquilo que for realmente importante para ele. Então, eu tenho um paciente que foi lá na minha clínica, no meu instituto, para fazer injetáveis. Eu trabalho com injetáveis também. Suplementação injetável, né? Eu ia perguntar o que é injetáveis para nós leigos. Para quem está em casa assistindo, é fazer a reposição de vitaminas, minerais, emagrecimento pós-bariátrico, quem quer emagrecer, ficar mais bonito. Vale para reposição hormonal masculina também? Masculina e feminina. É porque o homem não fala nisso. Eu sempre digo aqui essa bobagem que o homem não fala nesse assunto e a gente tem que falar porque é importante. E eu falo para vocês, ó, testosterona é vida. Há 3 anos atrás, quem for lá no meu Instagram procurar ver tudo... Há 3 anos atrás, em fevereiro de 2022, eu pesava 95 quilos. Eu era pré-diabético, os meus hormônios totalmente desregulados. Mas você já não era médico? Já. Eu sou formado há 21 anos. Então. É que eu tinha uma visão da medicina tradicional. Então, eu olhava o laboratório dentro daquela faixa de normalidade do laboratório. E quando eu entrei para a integrativa, que eu fiz o meu primeiro curso... E ele faz academia, segue ele lá no Instagram, você vai ver como ele está em forma. Todos os dias eu tenho que treinar, porque isso é uma responsabilidade comigo. Não com o outro, é comigo. Que moço aplicado. E aí o que acontece? Eu fui fazer o meu primeiro curso com o meu mentor, Dr. Ítalo Rachid, que é um dos iniciantes da medicina integrativa aqui no Brasil. E aí quando nós vimos aquilo que nós chamamos de níveis ótimos, que são valores
preconizados pela Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia, significa o quê? Nível ótimo. Alta performance metabólica. Zona de conforto metabólico. Então, na visão da medicina tradicional, eu estava bem. Só que na integrativa já estava mostrando, você está com deficiência de testosterona, seu estradiol está alto, seu cortisol, que é o hormônio do estresse, da energia, está lá embaixo. Nossa, você é um pré-diabético, você vai virar um diabético em 6 meses. Ok. E eu pesava 95 quilos, eu dormia. Sexta à tarde, sábado à tarde, domingo à tarde, acordava irritado. Minhas filhas não tinham vida porque elas queriam ir passear, queriam brincar. E eu você sempre queria cansado. dormir. Eu queria dormir. Quando eu comecei a fazer a minha regulação hormonal, atividade física, comer direito, eu comecei a entender o processo correto. Isso com 40 anos. 42 para 43. E aí eu entendi que estava tudo errado. Em 6 meses... Que mágico isso. Em 6 meses, eu saí de 95 quilos para 76 quilos. Olha. E aí hoje, Você tem eu faço mais um processo... Hoje eu tô com de 83 músculo, quilos. claro. Hoje eu tô num processo de ganho de massa muscular. Então, eu ganhei mais massa muscular, reduzi o percentual de gordura. Hoje os meus exames são 95% deles níveis ótimos. Eu tô longe de ser um diabético. Gente, ele não come chocolate, gente. Não é possível. como chocolate, É não possível como açúcar, isso? não tomo refrigerante, não bebo bebida alcoólica. O meu consumo de glúten é extremamente baixo. Porque assim, o glúten eu falo que é a droga social. Porque você me convida para ir na sua casa lá no sábado à noite. O que a gente vai comer? Pizza. Pizza tem glúten. A maioria dela. E aí eu falo, não vou comer. Então assim... Então, quando eu vou E você comer... não come, então, na casa dos outros? Como. Ou você leva marmitinha? Não. Porque eu tenho um amigo que vai em casa comer e leva marmitinha. Não, eu como, só que eu uso enzimas digestivas, que auxiliam na minha digestão dessas substâncias. Por conta disso que você vai comer. Por conta disso que eu vou comer. Então, por exemplo, tem lugar que eu como pizza, eu tenho um desarranjo gastrointestinal assim, absurdo. Mas já tinha antes? Não. Você tem eu tinha... Eu ia no banheiro, é um assunto delicado. Mas quando eu comia errado, eu achava que estava legal. Eu ia no banheiro 3, 4 vezes ao dia. Eu falei, nossa, meu intestino funciona direitinho. Funciona bem. Não, eu estava extremamente inflamado. Eu estava totalmente mesmo? fora do normal. Olha aí, ó, tá vendo? Eu não vou falar o nome, mas eu tenho um amigo que faz isso. Então a gente acha que é normal. E aí quando a gente começa a estudar um pouco mais... aqui nos bastidores, você falou pra mim, você não é do tipo que olha pra pessoa... Ele já lê a gente. E lê a pessoa. Eu falo pro meu paciente assim, olha os exames dele, vejo o perfil dele, eu dou a rotina dele inteira. Falo o que ele come, o que ele deixa de comer. Eu não vou nem mostrar meus exames pra você, Não é então. porque eu sou mágico, porque eu sou bruxo. É entender essa complexidade do ser humano. Então as pessoas acham que, por exemplo, a melatonina. A melatonina é para você dormir. A melatonina tem funções espetaculares. Falaram tão mal da melatonina, eu tomei durante um período, depois melatonina dá câncer, melatonina não presta. Muito pelo contrário. Pessoal, a melatonina desliga o seu cérebro, coloca o seu cérebro em stand-by. Eu adorava tomar melatonina à deixa noite. em stand-by. Então ele descansa o seu cérebro. Ela tem uma função antioxidante de sistema arterial e venoso espetacular. Muito melhor que as estatinas, sem o efeito colateral das estatinas. Ela tem uma função de digerir célula zumbi. Aquela célula meio maluca que vira câncer, não vira, tá normal e tal. Ela vai lá e come. E ela tem uma função espetacular, que ela regenera DNA. Ela deixa você mais jovem. Olha, vou tomar 2 por dia. E é o que eu falo, eu tenho exames, né? Eu tenho um escaneamento corporal, que é a BIA, que eu faço lá no meu instituto. Hoje, a minha última BIA, eu tenho 46 anos. Você é um moleque, moço, novo. A minha BIA coloca que a minha atividade metabólica, minha atividade celular é de 39 anos. Olha isso. E há um tempo atrás eu fiz um exame, né? Um exame que é um aparelho que eu pretendo trazer para minha clínica ainda esse ano. Fiz lá num dos encontros da minha pós-graduação, que mostrou que eu tenho um coração e artérias de um adolescente. De um menino. Então imagina que eu tenho... só o cabelo e a barba branca, viu? Imagina gente? que eu tenho 46 anos. Pois é. E o meu coração e as minhas artérias têm isso. 16 anos. Então isso quer dizer que eu posso viver. Quando eu chegar aos meus 90... 120 anos você vive bem. Meu cérebro se programou para isso. Olha lá. Gente, ele também é pós-graduado em geriatria? Pós-graduado em geriatria. Tá.
A gente não tem essa preocupação. Eu vou falar por mim, que sou mais velho que ele, tem um filho de 44 anos, quase da idade dele. A gente vem de uma educação onde não se falava em absolutamente nada disso, onde não se falava em reposição hormonal de jeito nenhum, nunca na vida se falou nisso, e onde a gente não aprendeu a cuidar, se preparar para o envelhecimento. Nesse método que eu criei, que é o método 360. Método 360, que é um a gente ia método falar. que você vê o paciente holisticamente. Eu entendo o seguinte, e é esse conceito. Tem um amigo meu que trabalha com planos de saúde, e ele, numa conversa de bate-papo, ele falou: Léo, você quer criar um conceito, uma mentalidade, uma cultura. E eu quero. É muita ousadia falar que eu quero transformar o mundo, mas eu quero transformar o mundo ao meu redor. Ao seu redor. Nós temos mentores, planejadores financeiros. Eu quero chegar aos meus 60, aos meus 70, com tantos milhões na minha conta. Eu tenho um planejador, um investidor. Isso quando se aprende lá na juventude, hein? Eu tô falando no geral. Não, mas é bom falar nisso. E aí eu tenho alguém que fala assim, eu quero ter tanto de patrimônio imobiliário. Eu tenho alguém que planeja isso para mim. Eu quero ter trocar de carro. Então eu tenho um consultor que vai lá e fala, olha, compra esse, compra aquele. E aí eu junto dinheiro na minha vida inteira. Quando eu chego aos meus 60 anos, que é a idade que eu tenho que curtir, que eu vou curtir a minha família, que eu vou curtir tudo que eu construí, tem uma frase que diz assim: você gasta a sua saúde correndo atrás do dinheiro. Até o momento que você vai gastar o seu dinheiro correndo atrás da saúde perdida. Então, quando você chega aos 60, você não tem saúde para usufruir de tudo aquilo que você construiu. E aí você está gastando dinheiro com o médico, está tomando remédio por efeito colateral do remédio. E tá ok, tem gente que acha que é legal isso. Eu tomo, mas eu não acho legal. E aí eu falei, por que não ter alguém que vai ser o seu mentor em saúde, que vai ensinar você a envelhecer? O envelhecer, ele é inevitável. Sim, graças a Deus. A deterioração é opcional. Então, eu conversei com uma paciente essa semana e usei o exemplo de uma outra paciente minha. Inclusive, no meu Instagram tem o depoimento dela. A de 79 anos, sequelada de AVC, diabética, toma refrigerante todo dia, come açaí, come doce e acha que tá legal. Só se vive uma vez. Eu tenho uma outra, 79 anos, e ela é uma... Eu falei pra filha, é um potencial infarto novo, um AVC novo. E eu tenho uma outra de 79 anos, que ela abriu mão de um cargo bom na prefeitura de Mogi, porque ela quer fazer academia de manhã, ela quer ter tempo com os netos, ela quer viajar com a família e ela quer tomar café da tarde com as amigas. Olha que delícia. As duas têm a mesma idade, só que cabeças totalmente diferentes. Então, ela dirige, ela vai sozinha nas consultas, ela é totalmente independente, porque ela se programou para isso. Então, o conceito que eu busco trazer é: você pode ter qualidade de vida, comer bem não custa caro. As pessoas acham que você comer bem... Quer um exemplo? E é a minha opinião e eu respeito a opinião dos outros. Tem um monte de hater por aí. Glúten, na minha visão, é um alimento que não faz bem. Lactose é um alimento que não me faz bem, porque nós nascemos seres humanos, a gente não tem intestino de vaca. Então é a opinião de cada um. E aí eu convido você, eu faço sempre esse teste, tire o glúten, a lactose e o açúcar 10 dias. Depois me fala como que você tá. Se a sua pele, a sua disposição e o seu organismo não estiver melhor, eu não falo mais nada. Só fruta que você come, que é o açúcar eu como da fruta. Da fruta que é natural. E o carboidrato que eu falo, assim, o carboidrato bom, a batata, a mandioca. Você come? Como. Pãozinho normal. Você não come? Dificilmente. Mas é muito bom. É uma delícia. Não é? Só que assim, eu falo que quem faz o que gosta é criança. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Olha isso. É responsabilidade. Toma na cara. É autorresponsabilidade. Como diz o Paulo Vieira, você é autorresponsável por aquilo que você planta e colhe. Você é As pessoas querem terceirizar a sua responsabilidade. E um macarrão, vou falar do macarrão. Um macarrão normal custa R$6. O macarrão sem glúten custa R$6.
pode comer sem glúten, Com certeza. teoricamente. Então, o que as pessoas entendem? Eu sempre falo pro meu paciente, cara, coma legumes, frutas, verduras, isso é muito mais barato do que comer um ultraprocessado. Eu fiz uma conta com as minhas filhas esse final de semana, eu levei elas no shopping, elas, sei lá, crianças no shopping que é McDonald's. Sim. Comprei pra elas. Você compra. Pra elas? É. Compro. Claro, você também não é um pai. Raramente. Mas compra. Compro. De vez em quando não faz mal. Doce em casa Eu só detesto. final de semana. Eu não gosto, mas enfim. E aí, ok. Eu fui com elas no cinema e aí eu fiz uma conta com elas. O que elas comeram naquele lanche lá, eu gastei quase igual ao que eu comprei 2 Pokés pra mim e pra minha esposa pra gente comer. Muito mais saudável, né? Ali uma comida com mais nutrientes. A diferença entre um e outro foi R$6. R$6. E eu tava comendo algo saudável, algo que ia fazer bem ao meu organismo. Então a gente precisa tirar dessa coisa da cabeça que comer bem é caro. Não é, né? Não é. E é simples. Existe uma cadeira em Harvard que chama Medicina do Estilo de Vida. Criaram uma cadeira, e Harvard tem um curso espetacular que é o jeito Harvard de ser feliz. Eles criaram um curso para você saber como ser feliz. Porque as pessoas, elas dependem tanto do outro que elas esquecem de olhar para dentro. A gente dificulta muito a vida da gente. Né? Então, para que tem... Shampoo. Shampoo não é algo simples? Teoricamente. Para que tem instrução no shampoo? Pra quê? Porque tem pessoas que não têm a capacidade cognitiva de entender a função de algo. Existem pessoas que você precisa falar para ela, você precisa dormir. Você não pode comer, tomar refrigerante. Você não pode abusar de tal coisa. E assim, é algo... E Harvard criou isso. É uma coisa para você... Ande descalço. Tome luz do sol. E é algo assim tão simples que a gente precisa retomar isso para as pessoas. Eu adoraria ficar mais meia hora, 1 hora falando com ele, que ele fez um podcast esses dias de mais de 2 horas. E ele tem repertório para isso, inteligência, sabedoria. Mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. O Dr. Léo Messa aqui comigo. Já demos o @Dr. Léo Messa do Instagram. O telefone decore salteado do Instituto Gen, você sabe? 11 5599 2302. 5599 9, né? Que é o WhatsApp, 11 9 5599 2302. 2302 é o final, tá aí. Ele vai levar daqui uma squeeze com água. Ele chegou com uma garrafinha aí de água com gás, tá escondida ali no canto. Olha essa garrafinha que linda do Sicredi, essa squeeze maravilhosa, que é nova, cabe até mais água, não sei quanto cabe, mas cabe aqui. Aqui tem o tanto que você deve tomar aqui, ó. Aqui no verso, você leva como lembrança do Sicredi. Eu só posso agradecer a tua presença aqui e dizer que você venha quantas vezes quiser, né? Para esclarecer pra gente tudo isso que a gente não consegue falar de tudo, as dores crônicas, o resultado que tudo que ele faz dá pra vida da pessoa. E eu vou marcar uma consulta com ele. Vai ser um prazer. Pra ele ver como é que eu tô estragado. Eu falo que pra tudo a gente dá jeito. Né? A gente consegue. Então... Você que está em... Eu agradeço o convite. Para mim agradeço. É uma honra, um prazer. E você que está em casa, quiser saber mais sobre melhora de performance, hipertrofia, regulação hormonal, a mulherada que quer saber sobre emagrecimento, da forma correta, da forma adequada, não comprando a canetinha que vem. Chegou um homem que tentou entrar no Brasil com 300 canetinhas no corpo. Aí o problema é o remédio. Não é como ele é transportado. Não. O que dá BO é o remédio. Ok. Então, você que tiver curiosidade, a Silvia, minha secretária, vai ter um prazer enorme em conversar com você, explicar o nosso método de atendimento. E tem um detalhe, vou fazer só um parênteses. Nesse meu método 360, a minha avaliação, primeiro bate-papo, 30 a 45 minutos, é gratuita. Olha aí. Você conversa comigo... 30, 40 minutos para entender o que você precisa, é gratuito. Mas para finalizar, você atende convênio também? Não. A gente emite uma nota fiscal ali para reembolso. Não, porque hoje os convênios são complicados na vida de todo mundo. A gente paga igual seguro de carro, né?
A gente paga e não quer usar, o convênio você paga e não pode usar, que é o contrário do que eu tô falando. Mas eu não tô mentindo. Dr. Léo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo. E estou à disposição sempre que precisarem. Virá mais vezes. Tchau, tchau.